Nós vamos bater um papo com o professor Lages e nós vamos conversar sobre o que é a religião. O Lages foi professor de história, o Lages já foi político, o Lages e ele foi seminarista. Ah, essa pouca gente sabe. Lá já foi seminarista, ia ser padre, aí ele largou mão, falou, não vou não, mas estudou para isso. É um teólogo, é um historiador da religião e a gente vai bater um papo diferente, né? Nós temos hoje várias tendências religiosas no mundo. Mas essa coisa do feriado, essa coisa da devoção católica, de onde veio historicamente esse item para as pessoas entenderem em casa? Porque hoje, por exemplo, é feriado. Estamos no Estado laico, mas é um feriado nacional, um feriado religioso, né, De Grande? Olha, muito antes do catolicismo, né, muito antes de existir Igreja Católica, com sua hierarquia, com seus mandamentos, enfim, né, sua doutrina, já existe a espiritualidade humana. A espiritualidade é um atributo, né, tipicamente da humanidade. Seja o ser humano que é católico, que é pentecostal, que é candomblessista, que é budista, seja lá o que for, né? Agora, é evidente que essa espiritualidade, eu prefiro falar espiritualidade, De Grande, do que religiosidade. Depois a gente pode até voltar nessa diferença aí, né? Mas, historicamente, as espiritualidades, elas vão se expressando culturalmente, né, no decorrer do tempo, e isso levando em conta o tipo de sociedade em que elas se manifestam, o tipo de questões ligadas até mesmo à sociologia dessas comunidades, né? Aspectos físicos, geográficos até interferem diretamente também, né, na evolução dessa espiritualidade humana. Então, elas se expressam culturalmente e em cada momento da história você tem o surgimento de uma dessas vertentes, né? E hoje a humanidade ela é pluriespiritual, nesse sentido de que, como você bem falou, culturalmente essas religiões se manifestam de diversas formas, de diversos lugares, com diversas tendências morais, doutrinárias, de princípios filosóficos e vai por aí afora. O catolicismo, especificamente, como você me perguntou, né, é evidente que se origina a partir da pregação de Jesus, né? Lá naquela época já ainda passando ali para o Alto Império, do Alto Império para o Baixo Império Romano, né? Jesus como um profeta, como um pregador, né? um líder, uma liderança religiosa importante do povo judaico, naquela área do Oriente, né? Lembrando então que o catolicismo surge como uma seita judaica, né? E a partir das viagens e das pregações de São Paulo, essa seita se transforma numa religião independente, que acaba, né, se expandindo por todo o Império Romano, e a partir daí chega até nós aqui na América, através do processo de colonização luso-espanhola, né? E é evidente que esses colonizadores trouxeram, né, todo o seu aparato religioso católico, né, aqui para a colônia. Os seus santos, pelo menos esses santos mais antigos, mais tradicionais, São Pedro, São João, São Joaquim, Santo Antônio, são todos de origem portuguesa, vamos dizer assim. Agora, nós estamos comemorando hoje a Nossa Senhora Aparecida, né? Dia 12 de outubro. Já a Nossa Senhora Aparecida não veio de Portugal, ela já nasceu aqui mesmo no Brasil, né? E é interessante, De Grande, que você tem toda uma vertente do catolicismo popular, que muitas vezes não coincide exatamente com aquele catolicismo oficial de Roma, pregado ali pela hierarquia da Igreja Católica, pelo Papa, pelos bispos, pelas encíclicas, pelas cartas pastorais, por outros documentos da Igreja, né? E às vezes se afasta até mesmo dessa doutrina oficial ali, espelhada, por exemplo, nos evangelhos, nas cartas ali do Novo Testamento, etc., né? O culto à Nossa Senhora Aparecida é tipicamente um culto brasileiro, né, que surgiu aqui no período colonial, século XVIII, no Vale do Paraíba, a partir do achamento ali, né, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição dentro do Rio Paraíba, Rio Paraíba do Sul, né? E logo se
formou ali um culto local, regional, em torno dessa imagem, que se tornou, né, milagrosa, né? Aí romarias, e aí construção de uma capela, de uma igreja, até hoje a construção da grande basílica de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Aparecida do Norte. Mas nós temos também traços históricos, no mínimo, interessantes, né? Por exemplo, a santa que foi encontrada lá no Rio Paraíba, ela estava preta. Ela estava preta por causa do barro. Da lama do fundo do rio. Do fundo do rio. E aí, já começou, dentro de uma visão totalmente esbranquecida da sociedade, né? Daquela coisa portuguesa de trazer o elemento branco e não negro, já começaram dizendo, peraí, ela não é preta, ela é branca. E aí, quer dizer, já nasce, que coisa mais louca do mundo, né? Quer dizer, já começamos a ter problema de racismo até dentro da linha da religiosidade. Como é que se combina tudo isso? Como é que houve essa costura dos aspectos religiosos, sociais, antropológicos que formam a data? Olha que coisa engraçada, no mínimo interessante para as pessoas refletirem, né? Quer dizer, já tinha isso. O racismo já é uma coisa muito estruturada na sociedade. Conta isso para a gente, Lázaro. Veja, o De Grande, hoje, inclusive, até nos estudos acadêmicos, né, você tem aí uma vertente muito forte dentro da academia, por exemplo, que coloca que a questão étnico-racial, ela é fundante no sentido, assim, de explicar toda a realidade humana, né? E aí não é só a questão étnico-racial em relação, por exemplo, aos povos de origem africana que vieram para cá como escravos, né? Claro que a nossa convivência com esse racismo, ele é muito mais aflorado em relação à população preta exatamente por isso, né? Porque nós temos aí nas nossas costas, no nosso passado, quase 400 anos de escravidão, né? Então isso é fundante, isso é marcante, isso aí estrutura todas as relações sociais. Não tem como se desviar disso, né? E a religião, como um aspecto também da cultura nacional, aí pensando em relação ao Brasil, é claro que ela vai também refletir essas questões ligadas, né, a essas diferenciações étnico-raciais, como você bem colocou, né? Então veja, a santa que foi descoberta lá no Rio Paraíba é Nossa Senhora da Conceição. A mesma imagem dela você encontra espalhadas aí por todo o período colonial, em todas essas igrejas barrocas de Minas, você encontra Nossa Senhora da Conceição. Mas ali a devoção, o culto que se formou em torno daquela imagem, né, tem características próprias. Então, não só pela história de como ela foi achada, pelos pescadores, né, tem toda uma história de que lançavam as redes, não vinha peixe, né, e de repente veio uma imagem ali pelas redes dos pescadores, né? E a partir dali os peixes se afloraram, apareceu uma multidão de peixes, então resolveu o problema, inclusive até da necessidade alimentar, da fome, né, que aquela população passava. Então se cria ali todo um arcabouço de um culto religioso em torno dessa imagem, né? E aí passou a tradição, passou a história até em nossos dias como a Nossa Senhora Aparecida Negra, né? Como ela é representada até hoje, não só na imagem que ainda está lá, a imagem original que ainda está até hoje lá em Aparecida do Norte, mas nas representações diversas aí que se espalharam pelo país, né? Bom, aí vamos lá para Aparecida do Norte, né? Para a cidadezinha lá da Aparecida do Norte, que de repente entra também o interesse da igreja. Aí é que nós vamos chegar num ponto histórico que eu quero levantar, que é o interesse comercial, que é o interesse do turismo, que é o interesse, enfim, daquilo que agrega, né, para o interesse e Roma nessa história. Eu gostaria que você mostrasse para nós até que ponto Roma entra nessa história, até que ponto vira algo comercial e até que ponto existe a fé. Como é que se separam esses três elementos aí? Ou não se separam. Ou não separa, né? Ou não se separam. Por aí. Né? Observe o seguinte, que você tem aquele processo de romanização da igreja a partir ali de 1870, final do século XIX, né? A partir, uma referência ao Concílio Vaticano I, que se realizou naquela época, né? Quando Roma tenta estabelecer uma diretriz para
para as manifestações dessa fé católica, né? Porque estava uma coisa assim muito desbaratada. Cada lugar fazia de um jeito, cada lugar tinha uma devoção diferente, enfim. Os padres, os bispos não tinham muito controle. Estou falando assim no bem popular para as pessoas entenderem o que nós estamos falando aqui. Claro. O processo de romanização é um processo de estabelecer um controle, estabelecer uma doutrina, estabelecer uma diretriz para o culto, né, para a celebração da missa, para os sacramentos, enfim, né? Observe que já muito tempo antes disso, e o culto à Nossa Senhora Aparecida é claramente um culto popular. Não foi nenhum padre que inventou, não foi nenhum bispo que inventou. Esse culto não veio lá de Roma, né? Não foi criado pelo Papa. Isso aí foi a população, movida por essa espiritualidade de que nós já falamos aqui, né? Encontrou numa imagem uma referência de proteção, uma referência de ajuda para as suas necessidades, enfim, criou-se ali um culto popular, né? Então veja que sempre houve tensão, viu, Degrande, entre, por exemplo, esse catolicismo mais popular e esse catolicismo mais ordenado, mais certinho, mais romanizado, né? Quer um outro exemplo? Padre Cícero Romão Batista. Então, é outro, né? É outro. Você sabe que só agora, parece que coisa de semana passada, 2 semanas atrás. Faz um mês no máximo, né? Um mês que saiu agora a canonização dele, né? Ou pelo menos andou o processo, né, de canonização. Não sei se já saiu, mas pelo menos andou. Olha, que essa briga pela canonização do padre Cícero é uma briga que vem desde a época dele. Quando ele morreu, já queriam que ele virasse santo. E a Igreja Católica sempre resistindo, não, porque o padre Cícero tem toda uma história ali envolvida também com a política do sul do Ceará, com a política ali dos coronéis do Nordeste, enfim, né? Era alguma coisa assim que não dava para assinar embaixo em tudo que ele falou e fez durante a sua vida, né? Mas tem o lado também da pregação dele, da referência dele como uma Mas a gente não vai longe. Se a gente pegar o carro aqui em Ribeirão Preto, há pouco mais de 90 quilômetros, 80 e poucos quilômetros, tem Tambaú com o Padre Donizete. Pô, o Padre tá pertinho de nós aqui. E o Padre Donizete, ele arrastou durante anos e anos centenas, milhares de pessoas que invadiram Tambaú. Até o pessoal de Tambaú ficava desesperado porque não tinha nem banheiro para todo mundo. E as missas do Padre Donizete eram missas assim apoteóticas, apocalípticas, né? E as pessoas iam e se curavam. Porque tem esse lance da fé, né? A fé suplanta qualquer aspecto religioso. E você vê isso muito na fé popular, né? Então, você veja que o catolicismo popular é quase sempre em tensão com a igreja romanizada, né? Você percebe que muitas vezes esses processos de canonização que mostram para a gente esse momento do encontro. Quer dizer, uma coisa que veio da população, que veio do catolicismo popular e que de repente é acolhido pela igreja. Isso acontece muito a partir do Vaticano II. O Vaticano II, diferentemente do Vaticano I do século XIX, já é uma reunião congressual aí da Igreja Católica, né? Um encontro dos seus bispos, cardeais e tudo mais, exatamente para acolher essas religiosidades ou espiritualidades que vêm do povo, né? E que a igreja não poderia estar simplesmente desconhecendo. Aliás, falando nisso, chega a ser às vezes até engraçado, né? Por exemplo, a igreja andou tirando santidade de um monte de santos. Um deles era o São Jorge, por exemplo. Exatamente, né? Porque o São Jorge, ele foi para a Lua, dá uma olhada, quer dizer, com todo respeito aos que creem em São Jorge, aqui nós não estamos discutindo absolutamente nenhuma fé, porque a fé ultrapassa qualquer tipo de análise. Nós estamos fazendo análise histórica. Mas, segundo a hagiografia, para quem não sabe o que é a hagiografia, com H, viu? A hagiografia é a história dos santos, né? Então, segundo a hagiografia, por isso que a igreja cortou o São Jorge, porque ele foi para a Lua e lá na Lua ele foi lutar contra um dragão. Então, veja, aí a igreja falou, não, aí também não, né? Aí não dá para... E como é que fica isso? É claro que você já está chegando nos pontos finais da história, né? Mas veja, São Jorge e outros santos aí, que são cultuados, né? Quando os especialistas, quando as pessoas aí, os cientistas da igreja vão se aprofundar na história desses santos, não encontram a sua existência histórica comprovada, né? Você quer ver um outro caso, além do São Jorge? Santa Sofia.
né? Conta essa, daí eu não sei. Porque essa daí é nova pra mim. no grego, é sabedoria. Sabedoria, Sófia, então, né? a sabedoria era entendida no cristianismo primitivo como uma das virtudes que deveriam ser cultuadas como santos, né? Então daí a santa sabedoria, mas não que a Sofia tivesse existido de carne e osso, né? Então veja, a Santa Sofia também não tem comprovação histórica nenhuma, ela não existiu, né? A sabedoria é apenas uma virtude humana santificada pelo cristianismo que acabou levando aí os loiros de santidade. Como é que é tudo isso acima de qualquer tipo de análise histórica, Lázaro? Porque a análise histórica a gente tem mesmo, né? A interferência da igreja ou das igrejas na construção das sociedades é muito grande. Mas e aí? É grande, veja só, essa questão do culto aos ícones, né? Culto às imagens, isso aí já vem de muito antes da existência dos grupos pentecostais e neopentecostais, né? E mesmo em outras religiões, até mesmo aí outras religiões do livro, né? O próprio judaísmo, por exemplo, e o próprio islamismo não admitem também o culto às imagens, né? Tem até uma repressão muito severa em relação a isso, né? Agora veja, o catolicismo, né, exatamente por ser, né, a religião matriz, vamos dizer assim, da qual surgiram as outras religiões protestantes, lá com Lutero no século XVI, com a reforma religiosa, depois mais recentemente os grupos pentecostais e mais recentemente ainda no Brasil os neopentecostais do final do século passado, herdaram evidentemente essa doutrina, herdaram essa restrição do culto às imagens, né? Agora veja, como é que se baseia a discussão a favor e contra a essa questão das imagens, né? Do culto às imagens? As religiões de vertente protestante, incluindo os pentecostais, neopentecostais, condenam o culto às imagens exatamente por uma questão de fidelidade à palavra. O que significa a palavra? Ao texto bíblico, né? Quando você tem, principalmente, os textos bíblicos do Antigo Testamento, né? Esse tipo de condenação, né? O Deus Javé condenava o culto a qualquer outra divindade, daqueles povos que eram vizinhos ali dos hebreus, né? E que eram representados por imagens. Então veja que a origem é essa. Lá no Antigo Testamento, na Torá hebraica, que é a Bíblia, né, dos hebreus, você já tem essa condenação do culto às imagens feita pela própria divindade monoteísta dos hebreus. Quer dizer, o culto monoteísta, um Deus único e verdadeiro, não admite o culto de outras divindades representadas por imagens, né? Então veja que você tem nesse mundo pentecostal e neopentecostal uma tendência muito grande de transformar as doutrinas e as leis do Antigo Testamento como se fossem leis e doutrinas do Novo Testamento, né? É claro que você tem toda uma simbiose, toda uma passagem, né? Já falei aqui hoje que o próprio cristianismo surgiu como uma seita judaica. Então não dá para simplesmente colocar ali um corte radical, né, entre o Novo e o Velho Testamento. Agora, veja, desde a época do catolicismo primitivo, você tem o culto às imagens, né? E isso é muito explicado, é possível entender, por exemplo, a própria expansão do cristianismo no Império Romano, uma sociedade tipicamente greco-romana naquela época, né? Você percebe que havia necessidade ali de trazer outros cultos, até outras divindades para dentro do cristianismo. Então o cristianismo foi muito influenciado por outras divindades, principalmente pelas festas que eram dedicadas a esses deuses pagãos da época do Império Romano, né? Lá entre os gregos também. Então veja que desde a sua origem o cristianismo acabou se abrindo muito, e o catolicismo manteve isso depois no decorrer de sua história, passando pela Idade Média, pela modernidade, chegando até nossos dias. O catolicismo não aboliu e não condenou frontalmente
o culto às imagens, né? Agora, para o lado católico, você vai dizer, não, a imagem não é adorada como se faz ou como se deve fazer uma adoração a Deus, né? É esse o principal argumento, vamos dizer assim. As imagens, elas são veneradas. As imagens dos santos é como se fossem retratos, fotografias, né? Não só representando fisicamente como deveria ser o santo ou a santa, como se imagina, né? Mas também um retrato, uma fotografia das suas virtudes, né? Do seu próprio exemplo de vida, que deve ser seguido aí pelos cristãos, pelos católicos hoje. Até que ponto a gente pode entender política e religião como dois aspectos que se interagem ou não se interagem? Porque, indiscutivelmente, esses dois aspectos fizeram e fazem parte da nossa rotina diária. De grande, não há como desconhecer que a sociedade, ela é religiosa. A sociedade é religiosa, né? A sociedade é formada por correntes espirituais, por igrejas, por movimentos, né, religiosos, etc. Então, quando você fala na laicidade do Estado, esse conceito de laicidade é tipicamente um conceito político que se refere ao Estado, não à sociedade, né? Agora, o Estado, como representante de toda a sociedade, ele vai ter uma religião? Acredito que não. Eu acho que o Estado, defendo o Estado laico, no sentido de que ele não tem nenhuma religião e nem por isso ele é contra alguma religião. E pelo contrário até, vai defender a liberdade religiosa como um dos princípios básicos da própria democracia, né? Então vai defender a liberdade de culto, de manifestação religiosa para todas as religiões, né? Agora, a sua pergunta ela é muito interessante, né? Porque aí a gente é quase que obrigado a fazer uma resenha histórica, né, dessas relações entre política e religião. Olha, nos 3 primeiros séculos do cristianismo, a gente pode dizer que você tinha uma crença religiosa cristã, um cristianismo bem primitivo, né, completamente independente da política. E exatamente por isso era um cristianismo perseguido. É o período das perseguições dos imperadores romanos, né, da tortura, da morte lá no Coliseu Romano. Enfim, a história do cristianismo, né, espelha bem esse período aí. A partir do momento que você tem o início da crise ali do Império Romano, né, com o imperador Constantino, você percebe que o Constantino, muito espertamente, ele percebeu que faltava uma ideologia para sustentar o Império. O Império em crise econômica profunda devido ao problema do próprio escravismo, que era a base de sustentação econômica do Império, o Império que já começava a ser invadido pelos povos bárbaros, vindos ali do Oriente, né? Então, isso tudo colocava o Império Romano numa situação complicada, quer dizer, seus dias estavam contados. E ele percebia que faltava uma ideologia, uma sustentação, né, ideológica, e ele percebeu isso no cristianismo. Então trouxe o cristianismo para dentro do Estado romano. O famoso Édito de Milão, né, de 303, parece, né, quando ele, e a gente estuda isso nas aulas de história, quando ele torna a religião cristã uma religião não oficial, mas ele dá liberdade, ele concede, um édito, uma legislação que concede a liberdade religiosa aos cristãos, né? E mais para frente, o imperador Teodósio transforma o cristianismo na religião oficial do império. Quer dizer, quem não fosse cristão agora que seria perseguido, seria encarcerado, seria torturado, etc. Então, essa simbiose a partir aí do século IV depois de Cristo é que acabou levando a essa situação que vem até os dias de hoje, a essa relação quase sempre muito amistosa, ao mesmo tempo muito próxima e às vezes até muito promíscua entre religião e política, né? E a gente tem isso claramente hoje no nosso país e no nosso mundo, né? Não é um fator que seja um fator essencialmente brasileiro. Nós estamos vivendo isso no Brasil, já vivemos isso no Brasil. Eu acho muito engraçado, né? As pessoas às vezes querem esconder alguns atributos da igreja no processo político.
Não dá para esconder, não tem como esconder. E é muito fácil você jogar a culpa em determinados grupos religiosos. Porque hoje tem o bem e o mal. Espera um pouquinho, devagar com andor, porque nós sempre tivemos um processo político muito, mas muito simbiótico, como você falou, com o processo religioso. Vai devagar, isso aí não foi distante do nosso país. Aliás, é bom a gente lembrar que no mundo ainda tem muita gente que morre em nome de Deus, né? E mata principalmente em nome de Deus, seja lá o Deus que for. E aí o mundo é dividido entre os bons e os ruins em função da visão religiosa. Quando a gente sabe que as palavras, de uma forma geral, nunca fizeram distinção em povo nenhum, né? Você nunca pega na Bíblia não está escrito que o cara tem que fazer uma distinção entre quem é e quem não é religioso. Não existe isso. No Alcorão também, não existe nada. Agora, a visão das pessoas, quer dizer, as religiões nasceram das pessoas e não da parte divina, não é isso? Eu tô errado na minha linha de pensamento? Não, aliás, foi toda a nossa linha de raciocínio aqui hoje na nossa conversa, quer dizer, a espiritualidade é algo humano, né? E a expressão dessa espiritualidade nas mais diversas referências religiosas é uma criação humana. Claramente uma criação humana. E isso muito antes, viu, Degrande, do catolicismo, dos neopentecostais, dos pentecostais. Você pega lá, por exemplo, Egito Antigo, civilização egípcia, né, da época dos faraós. O próprio faraó, por exemplo, era tido como uma encarnação divina. Estava muito evidente ali, né, essa parceria, essa intimidade entre o poder político e o poder divino. É isso aí. Quer dizer, a igreja nunca ficou fora. Não. A igreja nunca ficou fora do processo político. Então, não adianta querer culpar o Zé, o Antônio e o Joaquim por essa história, né? Vamos devagar, e né? hoje está muito evidente, né, essa questão aí dos evangélicos, pentecostais, neopentecostais, a interferência política desses pastores líderes desses grandes grupos religiosos, né? A proximidade promíscua deles em relação ali ao governo, aquela coisa toda, né? Agora, veja só, a gente não pode esquecer do catolicismo, né? Por isso que eu estou falando. Sim, porque a matriz fundamental dessa simbiose entre Estado e religião, Estado e Igreja no Brasil, ela é de uma vertente católica. E olha, isso não desapareceu completamente, né? Até um pouco antes aqui do programa, a gente estava comentando ali a decisão, alguns poucos anos atrás, aí, do Supremo Tribunal Federal, de considerar como válido, né, e legalizar, por exemplo, o ensino religioso na forma de catequese dentro das escolas, né? Tanto escolas públicas quanto privadas. Eu, na minha tese de doutorado, defendi que é possível o ensino religioso como conhecimento, né, como informação. Faz parte do conhecimento dos alunos e alunas conhecerem todas as vertentes religiosas, principalmente aquelas que habitam aqui entre nós no Brasil. E o Supremo definiu, por apenas um voto de Minerva da ministra Carmen Lúcia, de que o ensino religioso poderia ser doutrinário, poderia ser feito em forma de catequese dentro das escolas, né? Contrariando, aliás, toda uma discussão Degrande que já vem de anos e anos aí, principalmente na academia, né? Agora, é bom lembrar que a ministra tomou essa atitude porque ela era professora da Universidade Católica de Minas Gerais, né? Você completou então, o que eu ia falar, quer dizer, exatamente. Vamos devagar aí, né, Foi justamente ela que deu um voto decisivo, né? E aí a gente sabe que ela tem lá os seus vínculos muito fortes, né, com a Igreja Católica, é professora da Católica de Belo Horizonte, etc, né? Então, em tudo isso, as pessoas precisam entender que tem esse jogo político por trás e não sair por aí só xingando um, xingando o outro, como se, esse aqui é o Beelzebub e esse aqui é o legal, porque não tem essa história não, meu amigo, não tem nada disso. E nós estamos vivendo hoje um outro problema, que é um problema sério. O Brasil, para poder estabelecer as religiões, de uma forma até quase hipócrita, não, porque o país aqui não tem diferença religiosa, tem sim. Nós inventamos, ou trouxemos um método muito interessante chamado o sincretismo religioso. Ou seja, nós pegamos as bases, por exemplo, da Igreja Católica e jogamos no candomblé. Aí o candomblé virou católico porque não podia botar
Iemanjá, tinha que botar Santa Bárbara. Então, no lugar de Iemanjá, vinha Santa Bárbara, que representava isso. Nós tivemos até uma peça, O Pagador de Promessas, que mostra exatamente esse conflito, isso aí em 1962, né? Então você imagina como é que nós estamos vivendo. E não mudou nada, o sincretismo está aí. Eu queria que você falasse um pouco dele aqui no nosso programa. O sincretismo religioso é uma criação muito evidente, muito clara do catolicismo, das religiões populares, né? Então, por exemplo, você tem essas festas religiosas que são ao mesmo tempo católicas, né? Mas com uma vertente muito forte ali das religiões de origem africana, como as congadas, por exemplo, e várias outras, né? Degrande, vou dar, só citando um exemplo, eu tive agora há pouco tempo, menos de um mês atrás, numa congada lá no interior de Minas, num lugarejo chamado Quilombo, que fica ali no município de Carmo da Mata, próximo de Divinópolis, que é a cidade maior, né? Aí eu fui visitar a igreja, porque falavam lá que tinha uma imagem, né, de Santana muito cultuada, que tinha sido esculpida pelos escravos. O lugar chama Quilombo, então realmente deve ter uma relação histórica, né, com algum quilombo que existiu lá na época da escravidão e tal, né? Aí eu fui lá, quando eu chego na igreja e olho a Santana, não, mas isso aqui não é Santana. A Santana nunca é representada dessa forma. Isso aqui é Nossa Senhora do Rosário, que faz sentido, porque era santa, no sincretismo religioso, era santa protetora dos escravos, mas não Santana. Aí eu comecei a conversar com as pessoas, a maior parte das pessoas ficava escandalizadas comigo. Nossa, ele está falando aqui que nós estamos cultuando a santa errada, quer dizer, não é a Nossa Senhora do Rosário, é Santana. Aí descobri alguém lá, uma professora, que aí, não, você tem razão. E tem uma explicação para isso. É Nossa Senhora do Rosário, mas os negros falaram que era Santana para poder despistar os brancos, para os brancos não virem aqui mexer e tirar Nossa Senhora do Rosário, porque eles sabiam que Nossa Senhora do Rosário é a protetora dos negros. Então, quando a gente falava que era Santana, Santana está muito mais ligado ao culto católico branco do que ao sincretismo aí do candomblé, enfim, das religiões de matriz africana, né? Olha que legal, rapaz. São essas coisas assim muito interessantes que a gente vive no nosso país e não tem uma menor ideia de que realmente acontece, né? Esse sincretismo é muito forte também. E de repente, não mais que de repente, como diria Vinícius de Moraes, né? As religiões, as afrodescendências, né, são consideradas religiões do capeta, do mal, né? Tem gente que, pelo amor de Deus, você fala assim, olha, o sujeito é um bandista, o cara fala, meu Deus do céu. Aí ele já pega até, muito interessante, né? Porque pouca gente sabe que macumba é um instrumento, né? Macumba é instrumento de percussão. Então eles falam assim, o cara é macumbeiro, porque já jogam para a linha do mal, porque... É a demonização do outro, né? Por que aconteceu isso? Foi uma ideia branca, escravagista? Como é que funcionou isso? Degrande, assim, a grosso modo, e numa explicação bem, assim, né, rasteira, diríamos, isso é fruto do próprio racismo, né? Quer dizer, quando você demoniza o outro, e para demonizar o outro você precisa dizer que a religião dele é do demônio, diferente da minha, que é uma religião cristã, católica ou evangélica, né? Você está querendo dizer o seguinte, olha, o outro ele tem que ser, de alguma forma, exterminado. Na verdade é isso, quer dizer, é muito séria essa questão, né? Da demonização do outro e de tudo aquilo que caracteriza a diferença entre as pessoas, né? Então veja que quando você vai naquele cristianismo, né, vamos dizer assim, mais original, naquela pregação, aí você vai nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nas cartas, né? Você não tem isso, Degrande, você não tem essa demonização do outro, da religião do outro, né? Você não tem essa doutrina de exclusão, né? Pelo contrário, você tem uma doutrina de inclusão, de tentar se aproximar, né? De tentar acolher aquilo que é diferente. E sem querer, e aí vai muito essa questão aí da noção e do conceito de missão, né? Que hoje está sendo muito questionado, né? Antigamente o que era um missionário? Aquele que levava a sua religião para impor a sua religião ao outro. Quer dizer, tirar aquela que o índio, por exemplo, tem e colocar a sua religião. Não se admite mais isso hoje, né, Degrande? Eu acho que não se admite mais isso. Eu acho que o primeiro lugar é o respeito. Respeito às diferenças, respeito
as pessoas que têm uma crença diferente, têm hábitos diferentes, têm uma cultura diferente, têm um jeito de pentear o cabelo diferente, têm um jeito de se pintar diferente, né? E isso tudo, essas diferenças todas, elas têm um denominador comum. Você pode passar o traço embaixo. O que é o traço embaixo? Humanidade. Todos somos da mesma e compartilhamos a mesma humanidade, por isso temos que ser não apenas tolerantes. Eu acho que tolerância, inclusive, é um conceito frágil ainda para isso, se bem que é muito usado. Mas, além de tolerância, aceitação. Aceitar as diferenças e tentar conviver com elas, porque todos nós somos humanos. E para piorar ainda, num estado uma tremenda falta de cultura, né? Nós ainda associamos o processo político. Aqui o sujeito fala assim, não, o cara é comunista. Ele é comunista graças a Deus. Quer dizer, ele não conhece nenhum nem outro, né? Porque se ele conhecesse a doutrina, ou a vertente política comunista, você saberia que a religião está fora do Estado. Então não tem padre comunista, meu amigo. Se tiver padre comunista, só é uma coisa absurda, né? Degrande, não tem no fundo, jeito, é né? A falta de conhecimento. E aí? Né? Eu sempre falo, olha, a ignorância está por trás de todos esses radicalismos, fanatismos, exclusivismos, né? É a questão de conhecimento. E aonde que você aprende a conhecer as coisas? Na escola, Degrande, na educação, né? Então, acho que muita coisa que a gente acaba se deparando aí hoje, em nossos dias, né, com essas perversidades, com essas coisas completamente fora do lugar, como se diz, né? É por quê? Porque houve uma falha histórica no processo de educação da sociedade. Por isso que nós estamos diante das coisas que a gente está encarando hoje aí, né? É verdade. E é muito legal isso. Olha, Olaz, eu acho que esse papo que a gente teve aqui foi bom demais. Um papo muito gostoso. Eu acho que o cara que está em casa, ele está curtindo porque é feriadaço, então ele vai lá ver na televisão, hoje vai ter, meu amigo, o Jornal Nacional vai mostrar um monte de gente indo para a procissão, vai tocar aquela música Romaria, você vai chorar, e tudo bem. A fé é intransponível, a fé ela tem que ser mantida, é a melhor coisa que tem na face da terra é a fé. O dia que a gente perder a fé, acabou, mas a gente não pode perder a fé e simplesmente perder a razão também, né? Porque aí não tem jeito. Aí perde tudo, aí né? Nós vamos perder tudo. Então, né, a gente pode manter a fé, mas manter a razão também. E discutir assuntos que são importantes e que fazem parte da história. Mas não perder a fé de maneira nenhuma. Lage, obrigado pela participação no programa de hoje. Foi sensacional esse nosso bate-papo, né? Tem mais 6 minutinhos? Então, uma palavrinha ao final aí. O Titi está falando, não, mas tem mais um pouquinho. Ele está gostando tanto do papo. Que ele tá, é que eu estou acompanhando aqui no meu reloginho. Então tá errado aqui, Titi? Ainda bem que eu tenho o Titi. Lá, então dá pra gente falar um pouquinho ainda. Essa última colocação sua aí, né, Degrande, me remete, por exemplo, a uma outra discussão que aí teria que ser outro programa, né? A relação entre fé e ciência. Beleza. Né? Porque eu acho que aí dá uma conversa muito interessante, muito legal, né? Porque a gente está hoje numa sociedade em que isso é colocado de uma forma muito simplista, né? Ou você tem que fazer uma opção pela fé ou uma opção pela ciência. Olha, que eu estou inclusive levantando aqui uma questão que foi muito colocada aí no processo de pandemia, né? Com essas recusas aí em relação, por exemplo, à própria existência da pandemia no primeiro momento, depois a todas aquelas... Vacina, né? E ao lado da vacina, a questão das sugestões aí de proteção, enfim, aqueles aparatos todos para se proteger aí do Covid, né? E a gente percebia, assim, uma mentalidade muito forte em alguns setores da sociedade, uma mentalidade anti-ciência, né? E não só de fundo religioso, né, Degrande? Porque essa questão das vacinas, por exemplo, Degrande, não é agora por conta da Covid. Já tinha problemas com restrição de vacina antes. De pais, por exemplo, que não queriam levar os filhos para vacinar, sendo que existe legislação para isso. Hoje nós estamos com um problema de poliomielite nos Estados Unidos, Sim, meu amigo. É brincadeira. Então, você percebe que é uma coisa já antiga, mas ficou muito evidente agora. Principalmente porque, às vezes, dentro da própria área médica, por exemplo, aparecem uns loucos aí dizendo que não é bem assim, que a vacina não cura, que a vacina é isso, que a vacina transmite... Como é que é? A vacina pode induzir a AIDS, né? Exatamente. Até isso apareceu e foi o próprio presidente que falou isso, né? Correto. Enfim, então, agora a gente sabe que boa parte dessa postura anti-ciência
ela tem um fundo religioso, né? Porque eu acho, Degrande, que a religião está na matriz. Eu falei que a espiritualidade, né? Abri até o programa falando que a espiritualidade é um atributo tipicamente humano, e só do homem. Homem como ser humano, né? Agora, observe que, por outro lado, a gente sabe também, né, que a religião, ela está na matriz de muita coisa mesmo, que para o bem ou para o mal, para fazer o bem, para ser solidário, para ser amoroso, mas também para fazer a guerra, para fazer a destruição, para fazer violência. Tem fundamento religioso. Tem. Se você quiser ir no Antigo Testamento, você encontra texto bíblico para justificar qualquer coisa que você quiser. Vamos aí, já que é assim, né? Vamos fechar. Agora o Titi está mandando um sinal. Agora tem que acabar. Só para lembrar que lá na Idade Média o pessoal não tomava banho porque a igreja não deixava. Dizia que os demônios pegavam no sujeito que tomava banho. Aí morreu gente pra caramba na peste negra. O sujeito não tomava banho. Não sabia por que estava pegando a peste bubônica. Então botava rato do lado de cocô, xixi e companhia limitada. Pelo amor de Deus. Porque o cara não tomava banho. Tomava banho uma vez ou 5 vezes por ano. A mão de quem? Da igreja, infelizmente. Lages, obrigado pela participação. Agora sim, o Titi está dando sinal, falando, acabou, cara, acabou. Então acabou. Um grande beijo, abraço para todo mundo. Fomos.